Então sejam bem-vindos à nossa live de quinta. Hoje é o Pri Convida. Minha convidada ilustre já tá aqui, gente. Deixa eu me apresentar. Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da Clínica Heavy Mais. E a gente tem aqui um programa de emagrecimento 5S. E vai ser um prazer fazer essa live hoje com essa pessoa querida e tão conceituada aqui. Uma sumidade no assunto quando se fala em obesidade, quando se fala em diabetes, que é a doutora Uda. Eu chamo Uda, mas é a doutora Maria de Lourdes. Então, a gente vai falar da importância, né, do magnésio, que é um mineral, da importância que ele tem na nossa alimentação e principalmente como ele reage nas pessoas que estão acima do peso, né? O lado positivo e o lado negativo dele tá em alta, tá em baixa, e também com relação à sua relação com a diabetes. Deixa eu convidar aqui Uda. Pera. Vamos lá. Boa noite. Oi, tudo bom, Pri? Tudo, você tá me vendo Tá e me me ouvindo ouvindo? bem? Eu tô. E você tá me vendo bem? Tô vendo você ótima, maravilhosa. Hum. Eu queria que você se apresentasse, Uda. Obrigada por essa Oh, disponibilidade para bater esse papo hoje aqui com a gente, né? Para falar sobre um tema que está tão em alta agora, né? Tantos artigos importantes e cada vez mais estudos a respeito desse mineral que é o magnésio e sua relação com a nossa saúde, que muita gente uhum. desconhece. Pois é, Pri. Então, assim, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu lhe admiro muito. A gente se encontrou há um tempo atrás e depois se reencontrou agora. A vida faz dessas coisas, né? Então, assim, muito bacana te encontrar. Então, eu sou, como Priscila disse, endocrinologista, né? Eu fiz o meu mestrado e doutorado na área do magnésio. É interessante você trazer isso do magnésio, que hoje está tão em voga. Quando eu comecei a estudar o magnésio, lá atrás, quando eu terminei a residência, o meu orientador, o professor Tomás Cruz, dizia que ele era o íon esquecido. Ele falava do magnésio como um íon esquecido, porque ninguém estudava o magnésio. As pessoas falavam de cálcio, de fósforo, de sódio, de potássio, mas ninguém falava do magnésio. E aí a gente Sim. começou a estudar o magnésio lá atrás. E aí depois de um tempo esse magnésio voltou, né? Mas a gente vai falar sobre ele hoje, né? Então, voltando para a minha apresentação, eu sou médica endocrinologista, fiz mestrado e doutorado na UFBA, em Medicina e Saúde. Hoje eu sou sócia e atendo na clínica Endogene, né? Uma clínica de endocrinologia. E sou professora da Escola Baiana de Medicina, além de ser preceptora da residência em endocrinologia do Hospital Roberto Santos. E minha área de pesquisa, né, porque na Baiana eu tenho um ambulatório de obesidade que atende o SUS, e também eu oriento teses de mestrado, doutorado, iniciação científica, mais nessa área de obesidade, nesse ambulatório multidisciplinar que chama PEP, e que atende a pessoas de carentes, né, completo 100% SUS. E aí a gente tem esse trabalho, essa linha de pesquisa voltada para obesidade e diabetes. Então essa sou eu. E a gente veio discutir aqui hoje sobre o magnésio, porque recentemente saiu um artigo de uma ex-aluna minha, nutricionista, Lilian, Sim. Lilian Fatal, que ela publicou recentemente, ela terminou a tese já tem um tempinho, mas recentemente publicou um artigo sobre magnésio, e aí falando com o Priscila, bora falar de magnésio? Vamos. Estamos aqui hoje para Gente, ó, isso. pois é, quando a gente fala de magnésio, tem tanto tipo de magnésio, né? Então eu queria começar perguntando assim: o magnésio, ele é um micronutriente que é encontrado principalmente na alimentação, né? Em feijão, em oleaginosas, em banana, em aveia. Então tem uma grande biodisponibilidade. Mas muitas pessoas precisam suplementar. A primeira coisa que eu queria perguntar é assim: todo mundo que está em falta, com um déficit de magnésio, precisa ser suplementado?
Bom, Pri, a primeira dificuldade que a gente tem nessa questão do magnésio é que ele é um íon basicamente intracelular. O que quer dizer isso? Ele está dentro das células, principalmente nos ossos, né? Mas ele está nas outras células também. E quando a gente dosa o magnésio no sangue periférico, muitas vezes ele está normal, mas quando a Sim. gente dosa dentro da célula, ele está baixo. Hum. Então, assim, e isso é a grande dificuldade de se estudar o magnésio. Tanto que no meu mestrado e doutorado, eu estudei o magnésio dentro de linfócitos. Então, eu pesquisei o magnésio intralinfocitário. E ele estava baixo em muitos pacientes que o nível sérico estava normal. Então, a gente precisa, principalmente, tentar suprir o magnésio na dieta, na alimentação. Em algumas situações, quando você tem situações que aumentem o risco de déficit de magnésio, ou em situações que o paciente tem alguma clínica específica, seja de dor, seja de diabetes, seja de alguma coisa que a gente acha que pode ajudar com o magnésio, então a gente repõe. Não é todo mundo que precisa, mas se a ingestão não é boa, e aí você trouxe uma coisa importante, ele está disponível. É diferente, por exemplo, da vitamina D, né? Que a gente Sim. precisa tomar sol para ela chegar, porque senão a gente precisa repor. Mas ele não. Se você tem uma alimentação rica em principalmente vegetais verdes escuros, né? Então, assim, Sim. vegetais verdes escuros, todas as oleaginosas, né? O próprio leite tem, mas assim, supre bem a parte dos vegetais, não tem necessidade de tomar o leite para ter o magnésio. Então, a gente consegue ter um aporte bom. Agora, porque assim, minha sogra mesmo toma para dores articulares, né? E aí tem, como eu te falei, assim, para cada queixa, um vai tomar para dor articular, outro vai tomar para constipação, né? Outro vai tomar para melhora de outros níveis, como eu li que diminui, melhora o metabolismo do carboidrato, né? Uhum. Diminui os índices glicêmicos. Então, cada ser humano vai ter uma especificidade. Mas dentre esses diferentes tipos de magnésio, existe assim um específico, cloreto de magnésio para articulação, sulfato de magnésio, o dimelato é melhor magnésio quelado. Existe isso, Uda? Ou, na verdade, assim, a gente tem várias apresentações do magnésio, né? Então, assim, a mais comum, né, que ficou até famosa, né? O magnésio do padre. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Tinha o cloreto de magnésio, que um padre especificamente pesquisou e que viu que a água, porque assim, se você vê em alguns locais que a gente chama de água dura e água mole, né? Tem locais que Sim. tem uma água mais rica em magnésio, e aí foi visto que nesses locais as pessoas tinham menos hipomagnesemia. Então, assim, esse magnésio, como você está perguntando, ele pode vir de várias formas. Ou em forma de sal, que o mais comum é o cloreto de magnésio, que é o que o padre utilizava e que vende na farmácia em forma de sachês. As pessoas diluem em 1 litro de água e tomam um cálice todo dia, melhora a Que dor articular. é tão barato, né? Super acessível. Exatamente. Pois é. Agora, o que que acontece quando a gente usa o cloreto de magnésio, o óxido de magnésio, por exemplo, na minha tese de mestrado, eu usei o óxido de magnésio. Por que que eu usei óxido de magnésio? Porque era barato, né? Não tinha dinheiro para fazer a tese e o óxido de magnésio era o óxido mais barato que tinha na época. Só que também é o que pior absorve. Então foi o que a gente viu. Ah, beba aguinha. Eu tô um pouquinho rouca, por isso que eu ficar bebendo água. A gente precisava repor uma dose acima do habitual, do que as pessoas precisariam. Por quê? Porque a absorção não era tão boa. Então, assim, qual é o magnésio que vai absorver mais rápido? É aquele que já vem pronto, que é o mineral quelado. O que é o mineral quelado? Ele não é sob a forma de sal, por exemplo. Então, assim, eu não Sim. tenho que usar o cloreto de magnésio para isso ou o óxido de magnésio para aquilo, não. O importante Ok. é chegar magnésio, tá? E se a Tá. pessoa está bem de saúde, ela pode usar o cloreto de magnésio, que é o mais difundido, e chegar à quantidade adequada de magnésio. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazendo de acordo com a possibilidade de cada um. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que usam o cloreto e têm diarreia. Ou usam porque o magnésio é laxante. Em uma dose acima não sei se é do seu tempo, mas do meu, minha mãe
usava e prescrevia, ela médica, que não era, Sim, mas assim, leite de magnésia é ótimo. Ou então sim. tinha umas coisas, né, de ricas em uma água rica em magnésio, que era laxante para purificar. Não estava de todo errado, né? Porque a questão da microbiota, da mudança das bactérias ruins para as bactérias boas acabavam tendo um efeito positivo. Mas, finalizando a resposta da sua pergunta, se eu tivesse uma forma melhor de prescrever o magnésio, seria o magnésio quelato, só que ele é mais caro. Então, assim, E eu esse prescrevo na magnésio prática quelado, cloreto, tá. Esse magnésio quelado, a gente acha ele facilmente ou tem que manipular? Porque como o manipular. cloreto e o sulfato, a gente vai em qualquer farmácia, né? Nessas casas de produtos Isso, naturais a gente acha. isso. Porém, o quelado a gente tem que manipular. Eu não sei se você encontra hoje, Priscila, não pode dizer com certeza. Na indústria farmacêutica não tem. Na indústria. Tá, Nos suplementos, na indústria farmacêutica, o magnésio que você tem, na maioria das vezes, ele está associado à vitamina B. Ou ele vem a forma do pindolato de magnésio, que é um flaconete que os pacientes não gostam muito por causa do sabor. Mas então, sim. normalmente, ou a gente usa em forma de suplemento, que são esses que vêm, mas eu não. Pode ser até que tenha, mas assim, eu desconheço. Ou então a gente formula, né? E como não é. Eu tenho restrição com formulação com algumas coisas. Exemplo, hormônio Sim, tiroidiano, que é em sim. microgramo, então eu tenho muito medo. Mas, assim, o magnésio, que você faz a fórmula 200 miligramas, 300 miligramas, é tranquilo, numa farmácia de manipulação que você confie, eu confio inteiramente. Então, essa seria a melhor forma, se precisar suplementar, né? Porque a gente sempre entende que repor pela alimentação é a melhor forma. Mas, por exemplo, um paciente que já está com magnésio baixo no sangue, imagine como é que está na célula. Na Então, esse célula, né? precisa de suplementação, com certeza. Entendeu? Porque tá cada vez mais se popularizando essa questão de suplementar. Muitas vezes sem a necessidade fisiológica, né? Então, uma pessoa que tem na sua alimentação uma disponibilidade grande, não vai ter essa necessidade. Mas eu estava lendo o artigo e ele observou justamente que as pessoas, né, que são obesas, que têm um IMC alto, elas têm um déficit de magnésio no seu organismo. Então a gente acha, né, que a pessoa que está acima do peso, que a pessoa gordinha, porque ela come muito, mas ela come errado. E aí não é aquele gordinho saudável. Ah, eu tô com meus índices todos normais, né? Minha glicemia tá normal, meu colesterol tá normal. Eu como bem porque eu quero ser saudável. E aí é um erro muito grande dessas pessoas, né? Porque come muito, mas come errado e Exatamente. acaba não absorvendo. E ainda mais, né? Come vários alimentos ricos em química, em conservantes, em corantes, que fazem um mal danado para o nosso organismo, que o nosso organismo nem entende isso como alimento, né, Uda? Entende como um corpo estranho Exato. entrando ali. E aí toda a nossa célula de defesa vão para lá para combater esse alimento achando que é um corpo estranho. Então, geralmente as pessoas que estão acima do peso, que são obesas, elas são desnutridas. E isso, esse trabalho de Lilian, ela observou bem, porque ela viu, Sim, ela avaliou não só a dosagem do magnésio, mas também a ingestão do magnésio, através de sim. inquérito alimentar, através daqueles programas específicos que os nutricionistas utilizam para saber se a ingestão está adequada ou não. E apesar de ser relativamente fácil você ter um nível adequado, mas é como você diz, as pessoas estão descascando cada vez menos e desembalando cada vez mais, né? Sim. Então, o que acontece? É mais fácil comer um salgadinho, uma batata frita, uma coisa assim, do que, às vezes, até procurar uma verdura, uma salada. As oleaginosas são mais caras hoje, né? Mas os vegetais verdes escuros são riquíssimos, tanto em cálcio como em magnésio. Então, isso aí a gente tem que tentar mudar um pouco. E aí, o que acontece? A gente sabe que, puxando um pouquinho, né, para as consequências desse déficit de magnésio, eu co-orientei agora uma outra tese de mestrado, mas que não publicou ainda, de doutora Rosângela, que ela observou o seguinte, que agora está se falando em níveis
subclínicos de deficiência de magnésio. O que é isso? São níveis que estão dentro ainda de uma faixa de normalidade, mas que nesses níveis já podem gerar alterações, por exemplo, no metabolismo do carboidrato. O que tem a ver com obesidade? Né? O que tem a ver com obesidade? A pessoa com obesidade tem resistência à ação à insulina. O que acontece? Ela tem o pâncreas, produz lá a quantidade de insulina, mas a insulina não trabalha direito. E uma das razões, o magnésio, ele age em inúmeros fatores. Você vê que é usado para alteração de carboidrato a dor, né? Então, assim, é muita coisa. E por mecanismos Cortou um diferentes. pouquinho, Muda. Oi. Cortou? Tá Vou voltar. cortando um pouquinho. Para mim tá cortando, eu não sei se o pessoal que tá aí cortando. Tá travando, gente, aí para vocês? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Veja aí o dia. Tá ouvindo, Fale aí Pri, para eu agora? ver. Oi, tá me Eu tô lhe ouvindo? vendo assim, mas um pouquinho. Deixa eu ver se Tá eu tudo. consigo A imagem tá mudar. boa de Uda? Para mim a imagem de Uda tá cortando. Eu Ah, vejo então assim a deve ser sua. aqui. Eu Deve ser vejo a a sua minha. assim também. Você tá vendo a minha assim também, Um travando? pouco, Deixa eu. Aí travou pra mim agora, não sei. Então pronto. Se tá todo mundo Trocou? vendo bem, só a gente tá se vendo tremida, tá ótimo. Mas então, a gente estava falando da questão assim, de onde o magnésio interfere na Ah, sim. obesidade, por exemplo. Não foi isso? Foi. Pronto. Então, o que acontece? Para a insulina agir, ela se liga na célula e vai desencadear uma série de reações intracelulares para trazer o açúcar do sangue para dentro da célula. Para essas Certo. reações dentro da célula acontecerem, precisa do magnésio. O magnésio, então, é chamado de cofator de mais de 300 reações enzimáticas. Então, isso é importante. Se eu tenho deficiência de magnésio, a insulina pode não trabalhar direito. Em mim, você pode ser ok, não vai dar nada demais. Mas para quem está acima do peso, para quem tem um risco genético lá de desenvolver diabetes, isso pode contribuir para essa deficiência, para essa ação ruim da insulina. Então, tanto o magnésio baixo faz a insulina não trabalhar direito e pode predispor ao diabetes ou dificultar o controle, como se o açúcar está muito alto, a gente elimina muito magnésio na urina. E com Sim. isso, elimina muito magnésio na urina, o magnésio fica baixo. Aí fica um ciclo Um vicioso. ciclo. Entendeu? Sim. Exatamente. Interessantíssimo. Mas aí agora todo mundo assistindo a live, todo mundo vai sair louco comprando magnésio. Mas tem uma dosagem para cada Não. pessoa, né? Repare, na verdade, o que a gente tem que tomar, a ideia não é essa, né? De que, vamos, panaceia, serve para tudo. Porque serve para várias coisas. Porém, é um suplemento alimentar. Então, a gente tem que ir com cuidado. Por exemplo, em clínica de dor, você disse que sua mãe usa para dor articular. Em clínica de Sim. dor, eles utilizam. Por quê? Porque o magnésio, ele estabiliza a membrana neuronal. Então, estabilizando a membrana do neurônio, pode diminuir deixar de atrapalhar as transmissões nervosas e diminuir a dor. Então, o pessoal, claro que não é, vou usar só magnésio para tratar a dor. Não, eles usam outras coisas, mas usam como suplementação de magnésio, tá? Então, assim, a dose vai depender muito. Aí você perguntar, Uda, tem risco de tomar magnésio? Quem tem risco de tomar magnésio? Quem tem Quem pressão tem? alta, né? Na Por verdade, causa do não. sal. Na verdade, pressão alta, o magnésio, na verdade, ele é um hipotensor. Ele pode até Sim, ajudar quem tem pressão alta. Por exemplo, sim. na gravidez, na eclâmpsia, quando a mulher tem hipertensão na gestação e que está com pré-eclâmpsia, risco de ter convulsão e aí complicações importantes, o melhor remédio para baixar a pressão é o sulfato de magnésio na veia, porque ele é vasodilatador. Agora, numa super concentração. Mas se o rim não estiver funcionando bem,
Então, a pessoa pode ter um acúmulo de magnésio. E esse acúmulo de magnésio também causar efeitos deletérios, porque hipermagnesemia também é ruim. Mas se o rim tá bom, o organismo se equilibra. Joga para fora o que não precisa e fica com o que é bom. Entendeu? Então, assim, é por isso que a Entendi. gente sempre fala que qualquer suplementação, qualquer, tem que ter supervisão médica. Porque você pode estar usando uma coisa achando massa e seu fígado tá ruim, seu rim tá ruim. Entendeu? E se a gente também não tem uma microbiota boa, né? O da absorção também vai ser comprometida. Não só a questão também renal, né? Pronto, super De excreção de importante. urina, mas também de fezes, de absorção de nutrientes. Exatamente. Você trocou num ponto que é muito importante, né? Que é a questão da saúde intestinal. E aí, repara, se você pegar aqui nos vegetais verdes escuros, é onde eu tenho mais magnésio. Se você tem uma dieta rica em vegetal, mais rica em vegetal, menos proteína animal, porque proteína animal é quem vai gerar inflamação. Não estou dizendo, vamos advogar agora todo mundo virar vegano. Não, não é isso. Mas na Sim, alimentação mais saudável, na alimentação, você vai ter mesmo uma alimentação mais rica em vegetais. Isso a gente sabe desde sempre, né? De frutas, de sim, vegetais, de leguminosos, de proteínas boas. E se você tem uma proliferação ruim das bactérias ruins, porque a gente precisa ter um equilíbrio. Não é que toda bactéria é ruim, mas precisa ter um equilíbrio da bactéria boa e da bactéria ruim. Se eu como um monte de doce, se eu como um monte de gordura trans, um monte de salgadinho, disso, daquilo, o que é que vai acontecer? Eu posso ter um ambiente intestinal ruim, como você fala, um ambiente pró-inflamatório, e isso vai dificultar a absorção de tudo, inclusive do próprio magnésio. Né? Então aí a gente tem que ir com cuidado. é aquele negócio. Não adianta você comprar o melhor creme para sua pele se essa pele não está preparada para absorver esse creme. Então, às vezes, você pode ter uma Ferrari, mas se você colocar nessa Ferrari uma gasolina ruim, ela não vai se desenvolver, né, com toda a sua potência. Então, não adianta a gente se encher de suplemento, gastar horrores nessas farmácias de manipulação, né, que hoje em dia você vai fazer uma fórmula que custa não sei quanto, se Exato. o seu organismo não está preparado para absorver aquele nutriente. Então, da mesma forma que entrou, vai sair. Então, vai haver um desperdício danado. Exatamente. Por isso que E a saúde isso, intestinal é tão importante hoje. pois é, pois é. É uma coisa que a gente não estudava tanto, né? E hoje ela entra como uma coisa extremamente importante, porque vai ser fator de risco para diabetes, para hipertensão, para mortalidade cardiovascular. Então, é uma série de Para a nossa citocinas, imunidade. imunidade, para tudo, né? Então, é importante, é por isso que a gente. Aquela coisa antiga de que a gente é o que a gente come, é o que é a verdade. Né? Então, assim, às vezes é mais fácil. Não, doutora, me dê aí. Isso eu vejo muito. Pré-diabetes. Sim. Tá? Excesso de peso, pré-diabetes. Existe um estudo que mostrou que se eu mudar hábito alimentar, eu vou reduzir em 60% a chance de ter diabetes. Mas se eu usar metformina, eu também vou reduzir. Aí, a maioria dos meus pacientes, eu tento convencer ao máximo, mas doutora, me dê aí o remedinho, porque eu não vou me garantir. Então, mudar hábito de vida é a coisa mais difícil que tem. É Muito difícil. difícil. Então, É difícil. mas a gente tem que tentar, né? A nossa Você vê que, parte é tentar. você vê que cada vez mais, né? Graças à internet, graças a vários meios de comunicação, a gente está cada vez mais informado dos malefícios, dos benefícios do alimento, né? A gente clica lá no Dr. Google, já sabe tudo, mas é incrível que ao mesmo tempo que a gente tem esse conhecimento todo, o número de obesos aumenta muito em todo o mundo, né? Então, se Uhum. tornando a maior pandemia. Então, a gente tem o conhecimento, todo mundo sabe como emagrecer, né, Uda? Eu sei como emagrecer. Eu vou cortar isso e isso. Todo mundo sabe que o refrigerante faz mal, que o açúcar faz mal, que a ingestão grande de carboidrato faz mal. O mais difícil é a mudança. A pessoa Com certeza. sabe que necessita, mas a mudança é muito difícil. A mudança de comportamento, a mudança alimentar, a questão emocional que envolve muito as pessoas que estão obesas. Inclusive, eu vi que o magnésio, né?
ele estimula a produção de serotonina. Então, eu acho também isso, quando a gente estimula a produção de serotonina, a gente diminui um pouco essa vontade de comer, do comer, né? Porque a gente Uhum. está buscando na comida várias sensações que esses hormônios nos trazem. Exatamente. Além dessa ação na melhora da ação da insulina, porque a insulina também está aí envolvida com essa questão de estímulo de substâncias que são sacietógenas. Então, assim, é tudo uma relação muito imbricada. Agora, o que eu fico assim feliz é de ver assim que eu vejo na geração mais jovens uma preocupação com a alimentação, né? Então, hoje, agora de tarde, antes de estar aqui, eu estava dando aula de metodologia da pesquisa lá para meus alunos da Baiana. E tem uma menina que está investigando que impacto tem a diferentes alimentações, vegetariana, vegana, onívora, na saúde dos jovens e na qualidade de vida dos jovens, que ela vai mandar essa pesquisa pela internet, enfim. Eles estão preocupados com isso, né? Então, assim, tem aquela coisa do dia do lixo, ok, né? Vai, mas tem que ser o dia do lixo e não a vida do lixo, né? Porque senão a Que estudo gente... interessante, viu? Porque a alimentação passou mais dessa fase de ser só para nos nutrir. Hoje é questão de religião, né? As pessoas que são veganas, elas têm um conceito, né? As pessoas que são vegetarianas têm outro conceito. Então, a alimentação, o tipo de alimentação é muito amplo. E é interessante esse estudo para ver que impacto tem isso, né, no Exato. organismo, porque muitos fazem até por moda. Uhum. Ah, eu vou fazer o jejum intermitente, a segunda sem carne, ah, eu virei vegana. Minha filha mesmo outro dia falou, eu vou virar vegana. Tem 13 anos, eu falei, mas por que você vai virar vegana? Para proteger o planeta. Eu falei, ô Malu, ser vegana não é apenas tirar carne, né? Tirar derivados, É não. muito É um mais. conceito, é uma concepção, é um estilo, é uma crença. É, Igual no comer boi lá, da religião. Então, aí as pessoas às vezes não sabem nem o que é. Pega é assim, ah, porque verdade. prima é vegana, e vão ficar vegana igual Tice. Aí eu falei, ô Malu, você tem que acreditar, porque as pessoas incorporam isso, né? Pega assim no alto. Outro dia ela falou bem assim, mãe, o que é que você acha de eu raspar o cabelo aqui? Aí eu falei, ô Malu, esse é o estilo? Então, raspe o cabelo, aí você aproveita e bota o piercing, mas você toda assim, nem esse é o estilo Malu, você é tão doce. Então, assim, às vezes pega porque o amigo fez e aí acaba virando moda, e principalmente essa questão Uhum. alimentar também hoje em dia. Mas o que é interessante, né, eu acho importante trazer a discussão, né? Então, o que é que eu posso fazer por mim, né? E assim, o Sim. estudo dessas coisas, né? Então, a gente tem outros minerais, né? Tem o cromo, tem o próprio cálcio, tem vários minerais que vão ser importantes para a saúde. E você trazer um para discussão, e é interessante que, como você colocou, eu acho muito essa coisa do que oscila na medicina e nas informações no mundo em geral, né? Porque hoje, né? Então passou tanto tempo, né? Eu fiz meu mestrado lá em quando foi? 98, sei lá quando foi. Noventa e Sim. oito eu acho que eu terminei o doutorado em 2008. E hoje eu orientei Lília, que foi essa aluna sobre o magnésio, co-orientei Rosângela, ó, Bela tá latindo aqui, viu, minha cachorra, mas ela para já. Tem isso, né, de você conversar em casa, Sim, live é né? assim. Chegou alguém, já sabe, daqui a pouco ela para. E agora, depois de 10 anos, 10 não, mais de 10 anos, de 12 anos, eu começo a falar de novo, não, porque o magnésio é importante para isso, o magnésio é importante para aquilo. E é importante essa retomada, né? Então, essas coisas são importantes. Uma coisa que eu queria trazer, para a importância também, assim, de ver que horas, né, utilizar. Quando você Sim. precisa suplementar, quando você resolve suplementar, não da sua cabeça, isso é importante. Eu acho que algum profissional de saúde tem que orientar se você Que vai usar ou conheça a não, o médico, o suplementação, né? nutricionista, que conheça a suplementação.
E aí, por Isso. exemplo, se você ingere logo depois que você acabou de comer, a absorção vai ser menor do que se você ingerir antes da refeição, né? Então, assim, tem essas questões. O uso da medicação junto com outras medicações. Então, também a gente tem que tomar cuidado. Quem usa hormônio tiroidiano, quem usa hormônio tiroidiano é aquela hora do hormônio que tem que ser ele sozinho, não pode ter mais ninguém. E aí, eu vou usar um suplemento de magnésio junto com o meu hormônio tiroidiano de manhã? Não, porque ele vai atrapalhar a absorção do hormônio. Não é o hormônio que vai atrapalhar a absorção dele, mas ele vai atrapalhar a absorção do hormônio, então eu vou dar antes do almoço, antes do jantar ou na hora de dormir. Normalmente a gente faz isso, né? 1, 2 vezes por dia. É. Por mais que pareça simples, né? Ah, eu vou na farmácia comprar ali um magnésio, eu vou ali na farmácia comprar um polivitamínico, que hoje em dia tem tudo de polivitamínico de minerais, aqueles tem 1000, vitamina tal, 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 né? Minerais tais, tais, tais. Mas não adianta você tomar e ingerir não sei quantos miligramas, e aí o organismo não vai absorver, porque você está tomando errado, né? Não sabe o horário certo de tomar, não está cuidando do intestino para absorver. E outra coisa, assim, que tudo demais é sobra, né? Eu tinha um professor de bioquímica que dizia que determinadas vitaminas que ele achava na época que você usar era a forma mais fácil de urinar dinheiro, porque você comprava, tomava e jogava fora. Então, assim, algumas coisas em excesso é isso mesmo. Então, não Sim, adianta aqueles quantidade, né, que todo mundo ama. Que se você disser hoje, eu não estou usando suplemento, hã? Como assim? Não está usando nada? Tem que usar alguma coisa assim, mas a alimentação já é rica o suficiente, mas aí não. Mas você tem resistência à insulina, você tem sim, hipertensão, você usa diurético, que aumenta o risco de ter magnésio baixo. Então, sim, outra coisa que aumenta o risco de magnésio baixo é o uso de álcool. Então, álcool aumenta a excreção urinária de magnésio e também dificulta a absorção. Então, pessoas que bebem muito podem ter magnésio baixo. Doenças inflamatórias intestinais, né? Eu tinha um professor que tinha doença de Crohn e ele não tinha absorção boa. O magnésio dele era sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo. Então, esses pacientes precisam de reposição crônica, porque eles têm a deficiência de absorção. E quando você vê um paciente com níveis baixos que você não sabe de onde vem, você tem que pesquisar. Como é que está a sim. absorção? Será que ele tem intolerância à lactose? Será que ele tem intolerância ao glúten? Será que ele tem uma doença inflamatória intestinal? Então, tudo isso tem que vir junto. É por isso que não pode, sozinho, chegar na farmácia, esse é bom, esse é bom, esse é bom. O farmacêutico diz Sim. logo, né? Você chega na farmácia com 50 anos, opa, esse aqui, 50 mais, mulher, sua cara. Então, Ainda tem, não pode tem uns ser suplementos assim. específicos para homem e para mulher, né? Exato, exatamente. Então tem que ir com cuidado, tem que procurar orientação para usar o que é preciso, não jogar fora desnecessariamente e nem sobrecarregar o fígado. Eu tô falando de magnésio, ok, é um suplemento, é um mineral. Eu tomando com cuidado não vai ter problema nenhum, a não ser que eu use em excesso, que eu posso ter hipermagnesemia, mas alguns suplementos, por exemplo, são metabolizados pelo fígado. Ou eu uso um suplemento, por exemplo, que tem biotina. Que é ótimo para várias coisas, é ótimo para o cabelo e tal, 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 mas eu não digo ao meu médico. Aí eu vou dosar meu hormônio da tireoide da alterado. E ele usou junto com a biotina, não sabia. É para deixar de usar a biotina? Não, só que deixa de usar um dia antes, 2 dias, depois dosa o hormônio. Então são coisas que a experiência, o tempo e o estudo, né? Porque a gente está estudando o tempo inteiro, né? Até morrer vai estar estudando. Então, não é? Tem que ser. Estou É... fazendo faculdade de novo, Uda. Tá, de verdade? Ou não? Que Estou fazendo massa! biomedicina. Que Às vezes eu falo, massa! meu Deus, eu sou louca mesmo com tanta coisa, mas vamos lá. Que legal. Que estudar sempre é bom. Mas eu fiz um curso uma época que aí eu trouxe isso para mim, que ela chama de você fazer tipo um curso. Você não vai para faculdade, não pega várias matérias? Então, fazer um curso seu, das matérias que você quer estudar. Então, no meu Sim, caso, né, que vou dar exemplo. Eu estou estudando muito sobre organização pessoal. Não é organização só de casa, não, é organização de vida, das várias áreas da vida, acho bem legal.
Ah, eu adoro estudar sobre o magnésio, eu adoro estudar sobre a educação médica. Então, são várias disciplinas que a gente coloca com tempo para estudar cada uma delas, mesmo não estando. Eu já terminei meu mestrado e doutorado, e agora que eu saí de uma função que me sobrecarregava um monte na área de educação, eu estou só ensinando, não estou mais coordenando curso como eu fazia, então eu estou tendo muito tempo para estudar de tudo, e isso é muito bom, né? E aí até tendo mais tempo para Para trabalhar, fazer artigo. para Agora, produzir eu vi no seu artigo, sim, cientificamente. aí eu queria ver, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência desse artigo. Vocês pegaram 60 mulheres, né? Essas Isso, mulheres com IMC alto, e isso. aí observaram que nessas mulheres que estavam com sobrepeso ou com obesidade, elas tinham uma deficiência de magnésio. E após vocês fazerem essa reposição, como foi isso? Bom, aí é outro trabalho, não é esse. Tá, Então, o que é que acontece? Esse trabalho foi um estudo que a gente chama de transversal. O que é um estudo transversal? Que você faz só naquele momento. Então, o tá. objetivo do trabalho era: tem ingestão baixa de magnésio ou não? Tem. Então, as que tinham, vamos tentar melhorar na alimentação. No sangue, está baixo ou não está? As que tinham, a gente repôs, mas não fazendo parte do estudo. O estudo foi só ver como estavam. Então, foi o que a gente viu. Certo. Estavam com a ingestão baixa, então, algum ponto errado do magnésio estava presente em 90% das pacientes. Ou a ingestão estava baixa, ou estava baixo no sangue, ou estava excretando pouco na urina, que significava que estava tentando reter, ou seja, estava ingerindo tão pouco que retinha pouco e não conseguia excretar uma quantidade suficiente. Então, esse é um tipo de trabalho. Esse trabalho, ele serve para levantar hipóteses. Então, a Sim. hipótese de que o magnésio costuma estar baixo em mulheres com excesso de peso, foram poucas mulheres, 60, mas tem estudos na literatura com um número maior, né? E aí você tem um outro tipo de trabalho que é repor magnésio. Então, às vezes, a reposição do magnésio, isso eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Aí é Sim. outro tipo de estudo, que a gente chama de ensaio clínico. Eu pego dois grupos de pessoas, agora a gente está vendo muito na Covid, né? Dois grupos de pessoas. Um tomou o grupo Placebo. de medicar placebo, o outro tomou, sei lá, azitromicina. E não teve diferença. Então, se não teve diferença entre os grupos, é porque não adiantou. Foi o que eu fiz na minha tese. Eu estudei o magnésio, eu repus magnésio para pacientes com diabetes e um grupo usou, um outro não. Essa Só reposição que, que você fez foi via de suplementação ou através. Vocês mudaram a alimentação não, dessas mulheres? todo mundo teve a mesma dieta. Tá, Então, se todo mundo teve a mesma dieta, um grupo está usando medicação e outro não, a única diferença é o remédio. Então, se teve algum efeito e não foi ao acaso, ok. aí a estatística diz isso, o efeito foi da medicação. Então, nesses pacientes diabéticos, a gente precisou de uma dose alta. A dose habitual que a gente usa não teve nenhum efeito nem de aumentar os níveis. Quando a gente aumentou a dose, aí sim a gente teve um efeito positivo de melhora na hemoglobina glicada, que mostra o açúcar dos últimos 3 meses. E outra coisa que a gente viu nesse trabalho é que quem tinha deficiência, doença cardiovascular e quem tinha neuropatia do diabetes, que gera dor, etc., eles tinham magnésio mais baixo. Então, aí é outro estudo, ver se na neuropatia, eu estava discutindo isso com os residentes ontem, foi quarta-feira, que eles apresentando Sim, aula de neuropatia autonômica. Na neuropatia do diabetes, o magnésio pode ajudar. Por quê? Primeiro, porque o magnésio pode estar baixo no diabético. Segundo, porque ele também estabiliza as membranas e pode diminuir dor. E a neuropatia muitas vezes causa dor. Já no doutorado, eu fiz reposição de magnésio para ver se melhorava a resistência à insulina. E na dose que eu dei, não melhorou. Ah, pode ser porque elas eram mais resistentes, pode ter várias explicações. Estava baixo o magnésio dentro da célula, isso eu vi. Pacientes com síndrome metabólica, lembra assim, acho que a gente já falou aqui de síndrome metabólica, né? Excesso de peso com glicemia alta, triglicérides, hipertensão, HDL baixo. Então, eu estudei mulheres com síndrome metabólica, a maioria, essas mesmo que eu continuo acompanhando até hoje,
que hoje a gente está acompanhando, fazendo um estudo de coorte. Eu estou orientando a doutora Mina Sheloy, Há que quanto é tempo, Uda? doutoranda. Eu estou com ela já há 10 anos, em média. Então, essas pacientes a gente vai estar acompanhando para ver se nesses 10 anos o que aconteceu, de tudo. Né? Então, a gente vai dosar de novo o magnésio, vai ver a ação da insulina, vai ver tudo agora depois de 10 anos de acompanhamento. Então, depende muito. O que esses estudos muitos mostram, às vezes até também da vitamina D, magnésio, é que a gente consegue mostrar que está baixo. Agora, não consegue tanto mostrar exatamente o quanto eu devo suplementar para poder ter o Sim. efeito. Então, será que se eu der tanto que... Se fosse fechado a magnésio, realmente ajuda o controle glicêmico, estaria na diretriz de diabetes, que todo paciente com diabetes deve usar magnésio. E não está. Mas saiu um suplemento uma vez dizendo que naqueles que têm magnésio baixo e naqueles que têm risco aumentado de ter magnésio baixo, uso de diurético, dose alta, etc., então você tem indicação de suplementar. Então é uma coisa que é muito empírica ainda, não tem uma coisa pronta, olha, todo mundo deve usar ou ninguém deve usar, enfim. Júlia Entendeu? está perguntando aqui, quanto mais consumimos magnésio, mais aumentamos o nosso metabolismo? Olha, não tem... como o magnésio melhora a ação da insulina, então existe... E a insulina é um hormônio que quando ela não está funcionando direito, o organismo produz muito e ela faz engordar a insulina demais. Então, existe alguma plausibilidade biológica de pensar que sim, ainda mais que ele participa de vários cofatores intracelulares de ação enzimática. Então, tem várias enzimas que, para ser ativada, precisa dele. Porém, eu desconheço um estudo assim. Usou X de magnésio, aumentou o metabolismo. Entendeu? Pode ser que tenha. Eu desconheço. Mas existe plausibilidade biológica da gente pensar que, pelo menos, níveis ótimos, especialmente na dieta, muito vegetal, oleaginosos, feijão, leguminosos, então isso tudo pode Sim. ajudar você a ter um nível melhor. E há uma contraindicação assim absoluta, Uda? Não, quem não deve usar magnésio? Quem não deve usar magnésio? Paciente com insuficiência renal, né? Especialmente que Sim. não está em diálise. Pessoas que têm uma irritabilidade intestinal muito grande, tem que tomar cuidado com o tipo de magnésio, então você tem que ir devagar, porque às vezes a dose de cloreto de magnésio de 500 miligramas em mim, ou 1 grama, 500, não vai causar nada, mas em quem tem cólon irritável, ou em quem tem doença de Crohn, quem tem retocolite ulcerativa, doenças inflamatórias intestinais, pode dar diarreia. Então eu tenho que tomar cuidado. Então os Entendi. 2 cuidados principais que eu me lembro assim agora são esses, sabe? Então Sim, tem mais sim. benefícios, muito mais benefícios do que riscos, sem dúvida. Sem dúvida. Ok. Deixa eu te fazer uma perguntinha assim. Você Diga. explicou já o que é que significa magnésio quelado, né? Uhum. E pessoas com sobrepeso, você falou, tem menor absorção do magnésio do que as pessoas eutróficas com peso normal? Não, Há isso aí essa não vai comparação? depender, não, de absorção, Você não. já viu algum estudo? Não. O que eu já vi foi que pessoas com sobrepeso e com obesidade têm magnésio mais baixo. Agora, se é por uma deficiência de absorção ou se é por uma deficiência da ingestão, a ingestão a gente já viu que está baixa. Mas saber se eles absorvem menos, não. Agora, no diabético, se o diabético do Sim, tipo 2 normalmente ele é obeso, mesmo que ele não esteja descompensado, existem estudos que mostram que ele reabsorve menos no rim. Então, mesmo ele estando com glicemia normal, mesmo ele sendo talvez até pré-diabético, ele pode excretar mais magnésio na urina. E com isso ter nível sérico mais baixo no sangue. Agora, se eu tenho um intestino inflamado, aí é qualquer pessoa. E quem tem excesso de peso, às vezes tem intestino inflamado. Que a gente nem sabe que tem. Nem sabe nem que tem. sabe. Eu acho que Eu sempre pode. pergunto assim,
como é que tá seu intestino, né? Porque não existe você emagrecer se você não cuidar do intestino. Como é que tá o intestino? Ah, tá funcionando bem. Eu vou todo dia no banheiro. Aí eu pergunto, tem gás? Ai, morro de gás. Você tem distensão abdominal? Morro de distensão E abdominal. tá Então a gente ótimo, o acha que intestino o tá intestino massa. funcionar bem é só você ir no banheiro todo dia. E é muito mais amplo que isso, né? Uma desbiose é muito mais ampla que isso. Pois é, então isso é extremamente importante, porque a gente nem sabe. E os testes também não são tão precisos, né? A gente sabe que tem testes que sugerem que você tenha desbiose, né? Trocando em miúdos, né? Você ter troca de Um bactérias, desequilíbrio. um desequilíbrio na flora intestinal, e com isso você vai ter uma flora que é uma flora mais inflamatória. Então, o que acontece? Altera a permeabilidade da membrana, altera a permeabilidade entre as células do intestino, passa coisa que não devia passar, gera processo inflamatório e a obesidade é uma doença inflamatória. A gente pensa assim, Crônica, né? crônica, crônica. Então, assim, ele fica num processo de inflamação crônica. Se você dosar citocinas inflamatórias num paciente com obesidade, vai estar mais alto. E a aterosclerose, que vem colada Sim. com excesso de peso, também é uma doença inflamatória. Então, assim, da mesma forma que eu tenho a absorção de lipopolissacarídeos, que eu tenho alterações na flora que vão levar a excesso de peso, a resistência à ação da insulina, eu estou levando junto a aterosclerose, que é o que mais mata, né? A gente sabe que a doença cardiovascular é o que é de mais importante em termos de mortalidade e que está correndo junto com excesso de peso, com diabetes, com a hipertensão, né? Hipertensão que é silenciosa e que também passa por essa questão da inflamação. Então, nossos vasos, o endotélio, a película que cobre os vasos, ela precisa estar limpa, né? Ela precisa estar limpa, ela precisa não estar com placas, ela não pode estar inflamada, porque se ela estiver inflamada, favorece a gordura a grudar, e se a gordura está ali, se ela solta, favorece formar um coágulo, um trombo, e aí já foi, né? Porque É um a gente infarto. quando fala que está com sobrepeso, a gente só pensa aqui, ó, na gordura que está externando, né? A Exatamente. barriguinha que aperta aqui a calça, mas não esquece que nossos órgãos também, eles estão lá sendo sobrecarregados e está tendo a gordura. Então, cresce tudo. Então, por que tem um ronco? Né? Porque as pessoas que estão com sobrepeso roncam? Porque é uma obstrução, aumenta o tamanho. Né? Uhum. Então, por que tem gordura no fígado? Porque aquela gordura também não é só essa gordura externa. Então, quando a gente sempre comer alguma coisa, a gente tem que olhar para o alimento e ver, entender o que ele está representando aqui. Ó, devia ter, sabe o que, Uda? Uma filmagem da gente comendo aquele negócio, um acarajé que é maravilhoso, né? Ave Maria, eu adoro. Mas comer todo dia um acarajé, ai, que acarajé delicioso. Então, nossas papilas gustativas amam, mas quando chega lá dentro, devia aparecer assim, o fígado gritando, não, socorro! O É. coração, nossas E a, artérias, oh meu Deus, vou entupir. Devia ter um microscópio para ver. e a gente até brinca, né? Você está comendo uma picanha, uma coisa, isso aqui vai direto pro fígado. E acaba indo, né? Porque você acaba É, absorvendo mais gordura do que precisa. E não é só fígado. A gente fala em fígado, a esteatose é uma coisa que é muito falada, mas tem gordura epicárdica, que é no coração, tem gordura perirenal, tem gordura em todo lugar, né? Então, e é um tipo de gordura que é um tipo de gordura ruim. Você não vai fazer uma lipoaspiração e tirar, você vai tirar a gordura subcutânea quando você faz uma lipoaspiração, que é a gordura teoricamente do bem, que ninguém quer gordura nenhuma, né? Mas é uma isso. gordura que não vai fazer tanto mal. E às vezes a gente vê, por exemplo, né? Em algumas situações, como por exemplo, menopausa, né? Que há uma diminuição do metabolismo da mulher antes de ela entrar na menopausa, só por uma elevação do FSH, que é o hormônio que controla, você já vai ter uma redução do metabolismo. Então, aí você tem que prestar mais atenção ainda no que é que você pode puxar a corda para o outro lado. Quer com sua alimentação, quer com atividade física, quer com suplementação se for necessário, ver ou não indicação de usar reposição hormonal, toda aí é outra história. Mas a alimentação vai entrar em
todas as fases da vida. Umas para prevenir, outras para você envelhecer bem, que é o que todo mundo quer, né? Porque se não envelhecer bem, ou adoeceu ou morreu antes de ficar velho. Então, Pois é, e você falou uma coisa séria das mulheres que entram na menopausa, além desse metabolismo diminuído, se essa mulher ela tem um excesso de gordura, a gente sabe hoje que essa gordura ela não é inerte, né? Hoje ele é um órgão endócrino, então aumenta a minha produção de leptina, e se eu aumento a minha produção de leptina, eu aumento a minha produção de insulina, aumento e aí eu crio uma resistência a essa leptina. Então, é um hormônio puxando o outro, né? Um hormônio carregando o outro. Então, é incrível como o nosso organismo ele é perfeito para entrar em equilíbrio. Então, não só essa questão mesmo, meu metabolismo está mais lento porque há uma modificação hormonal, mas além dessa modificação hormonal, se você tiver ainda essa gordura em excesso, vai comprometer ainda mais. é. E lembrar, Pri, uma coisa que é importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente é o que a gente come, mas não é só isso. Obesidade é uma doença, ponto. Tem gente que Sim, vai comer a mesma coisa que você e vai estar com um peso muito maior. Mas a sua parte você tem que fazer. Tem medicação hoje que ajuda? Tem. Medicações tem. ótimas. Antes, a gente não pode ser, quando eu estava na residência, você falar em medicação para obesidade, você quase que tomava Ave Maria, remédio para emagrecer. Isso, não existe. Hoje tem medicações que são muito boas e que a gente precisa usar. Cirurgia bariátrica está aí com todos os seus questionamentos, mas às vezes é importante, mas a base de tudo vai ser a alimentação e o exercício. Então, se a gente Sim. lê mais sobre isso, se a gente estuda mais, se a gente vai ser a base para você. Bom, eu fui até aqui, a minha parte. Olha, não deu, olha para aqui meu peso como tá, minha glicemia tá subindo, a hemoglobina glicada tá de 6, tá de 7. Tem alguma coisa que pode me ajudar? Tem. Tem. Sim. O endocrinologista vai estar apto a prescrever medicação para ajudar nesse sentido. E a coisa está evoluindo de uma forma impressionante. Se a gente for ver quando eu estava lá na residência, quando é hoje, tinha nada, gente, não tinha nada. Tratamento de obesidade, de diabetes. Diabetes era insulina de porco, de boi, que eu não sei como aqueles É. pacientes aprendiam, que era uma dose de um lado, outra dose do outro na seringa. Uma confusão. E só tinha aquilo. Aí, claro, depois com a evolução, especialmente nessa área de diabetes e de obesidade, é um boom que cada hora é uma coisa nova, uma coisa nova. Mas a gente Aí, não tanta pode, pesquisa bacana, né? mas a gente A não pode, própria, só para o fechar, próprio GL, medicalizar só. o próprio GLP-2 é Uda. Hum. GLP-1. GLP-1, GLP-1 tá ajudando tantas pessoas, né? Cada vez surgindo mais Exatamente. medicamentos para ajudar, técnicas, e a gente trabalhando dessa forma integrativa, né? Então, Com uma, certeza. uma equipe multidisciplinar em torno desse paciente que é importante. Então, o emagrecer não é só na balança, tem que ter o Uhum. emagrecer na mente, tem que ter o emagrecer, né, de estilo de vida, porque outro dia eu fiz a avaliação de uma paciente, ela chegou aqui, ela foi por um acaso, ela foi na angiologista dela e ela estava fazendo os exames para fazer a bariátrica. E aí engordou 10 quilos para chegar naquele negócio, né? Você tem que engordar mais 10 quilos para chegar no peso da bariátrica. E aí ela engordou. E a médica falou assim, menina, que você é nova, ela tem 20 e poucos anos. Você não quer tentar outra coisa? E ela veio, ela tá no 5S, né, Ju? E o que não pode é assim a gente optar por cirurgia, por tudo. Eu acho que é o último caso. Porque se você não conseguir tentar outras coisas antes, e se você não fizer um trabalho de preparo para essa cirurgia, você volta tudo, Uhum. tudo de novo. Eu lembro que eu tive um amigo meu que ele fez a cirurgia bariátrica e a gente saiu para comer lambreta, né? E a gente pediu lambreta e aí ele, eu quero mais lambreta. E ele mastigava aquela lambreta e cuspia. Ele pegava uma atrás da outra. Aí eu falei, Tiago, você acabou de fazer uma cirurgia de redução de estômago. Ele não conseguia mais, né? Porque ele não tinha, estava saciado. O intestino, o estômago, que antes fazia mais no estômago, agora está Pequeno, fazendo né? mais no intestino. Tá reduzido o tamanho, mas a compulsão, a necessidade de estar naquele ato
permaneceu, ou seja, ele não se preparou para aquele momento da cirurgia. E é Exato. tão complicado, porque aí você acaba gerando outros vícios, porque a comida é um vício e acaba Uhum. despertando. Por isso tem tantos estudos que falam, né, que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm um maior risco de desenvolver ou um vício em álcool, né, ou vício em sexo, elas têm Compra, essa válvula de compra, escape. né? Compra, Exatamente. E isso é importante, assim, não é também medicalizar tudo, né? Se tanto diabetes como obesidade, se não tiver uma equipe multi, é muito difícil, né? Então, sim. assim, eu tenho a felicidade de poder contar no consultório e na Baiana como equipe multi. No Roberto Santos, não tem. Então, a gente trabalha. Sim. Mas o que é interessante para o residente, ele acaba tendo que saber tudo, porque nem sempre a gente tinha enfermeira, agora tem, então você tem que aprender a aplicar insulina, a orientar o que é que tem que comer. Ah, eu não sou nutricionista, sim, mas se vai sair daqui sem ele saber o que é que pode comer, o que é que não pode, depois ele vai para nutricionista e vai preparar a alimentação dele, o cardápio. Mas alguma A coisa você tem que orientação sair é daqui. diferente de cardápio, né? Exatamente, exatamente. Perguntou aqui, Márcio, mulheres têm a vantagem de usualmente não ter a forma androide, mais maléfica do ponto de vista cardiovascular do que a genoide. Exatamente, que é essa gordura mais abdominal. Agora, o que que acontece na menopausa? Uma modificação desse padrão, porque a mulher vai perdendo gordura nas áreas onde ela tinha habitualmente e concentrando mais nessa região do abdômen, especialmente a gordura visceral. Aí ela tem que puxar a corda para o outro lado, tomando mais cuidado ainda com alimentação, com atividade física, com avaliação médica regular, para ver se está acontecendo alguma Sim. coisa, como é que está a carótida, fígado, enfim. Então, tem isso. É por isso que até antes da menopausa, acaba homem, por exemplo, infartando mais do que mulher. Mas depois da menopausa, a balança gira. Né? Então, a gente é muito desfavorecido da Eu natureza também com isso. achei, viu? A mulher é muito desfavorecida. E principalmente com relação, principalmente as mulheres que estão com sobrepeso, elas são muito desfavorecidas, né? Mais Até na difícil. questão de gestação, de engravidar, né? Tem maior risco de desenvolver síndrome do ovário policístico. Exato. Então, a mulher, gente, é um caso. E mulher obesa com sobrepeso ainda é pior ainda. É pior mais ainda. Sei lá como é É mais pior. Pior, piora gordura tudo. difícil de perder. Hã? Entendeu, Pri? Travou aqui para mim rapidinho. Travou um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu mesmo tenho duas pacientes que elas tinham dificuldade para engravidar e as médicas mandaram ela emagrecer. Uma travou aqui. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Oi, Uda? tô ouvindo. Tô. Então, tinha duas pacientes que elas tinham dificuldade para engravidar. E a médica falou: eu só vou fazer o FIV se você emagrecer, porque, né, se você tiver mais obesa, o risco de dar certo é menor. E aí, uma emagreceu, né? Uhum. Os cistos todos reduziram, ela engravidou rapidinho, para você ver como a mulher obesa, ela é desfavorecida. E a outra também emagreceu e conseguiu engravidar. Agora, uma coisa também importante, a gente está falando disso, hormônios e homens, mulheres. Os homens também, com excesso de peso, tem uma questão que é importante, que é a redução da testosterona, que muitas vezes acontece. Então, o homem, às vezes, É. tem diminuição da testosterona, que pode ou não ter, e pode ou não vir junto com redução de libido, etc. E o aumento é absurdo quando perde peso. Perde peso, E faz uma tem, um, e alimentação tem um, legal. e além da baixa testosterona, ele tem um aumento do estradiol também. É, Os homens que exato. estão acima do peso. E eu estava lendo outro artigo outro dia desse falando que os homens também acima do peso, a produção de espermatozoide é muito menor do que os homens com o peso normal. É E porque, fora que a mulher, né, não, a eu digo, mulher tem, acima do tem a ver com essa peso, baixa da testosterona também.
Isso. Mulher acima do peso, maior risco de pré-eclâmpsia. Esses filhos de mulheres obesas também têm que ficar sempre sendo avaliados, né? Por causa da diabetes, que Uhum. pode ter o bebê, diabetes gestacional, maior risco de aborto, maior risco de complicação, enfim. Tudo gira em torno de uma coisa que parece ser simples, mas que é tão Não complicado que é é, não é. emagrecer. Exatamente, exatamente. E lembrar que com a perda de peso, ela só vai se manter se você tiver uma atividade física junto. Sim, Então, por isso que esse pilar é tão importante, né? sim. Porque senão a chance de voltar é grande, porque o seu organismo está lá buscando aquele peso anterior. Então, é por isso que às vezes a pessoa perde e empaca. Não sai dali, você já deve ter Sai visto do isso, efeito né? Chegou platô, né? ali, fica. E Porque aí você mais tem difícil que. do que perder é manter. Exatamente, O exatamente. dia, nosso tempo acabou, eu ficaria aqui conversando contigo a noite toda. E o povo aqui também, acho que tá. Porque, gente, Oh, é uma aula, Uda, né? Eu aprendi um oh, meu bocado de coisa. Eu Deus. já vou amanhã no médico para ver se eu preciso suplementar magnésio. Fique à vontade. Já vou. Agora, deixa eu te Ah, falar, esses magnésios que vende, que tem que vende nessas fórmulas prontas, né? Nesses sim. polivitamínicos. Ah. Tem algum efeito a quantidade? Porque aquela Ah, cápsula, gente, para caber aquele tanto de coisa que tem, tanto de vitamina. é. E às vezes eu mando formular e eu tomo assim umas 5 cápsulas para poder ter a quantidade exata. Ó, no polivitamínico, normalmente a quantidade é pequena. Você pode escolher um polivitamínico que tenha mineral quelado, porque aí já vai absorver Sim. mais fácil. Mas mesmo assim, é difícil um polivitamínico ter uma quantidade adequada de magnésio que dê para suplementar. É difícil, é só aquele basalzinho mesmo. Pronto, gente. Se vocês quiserem mais perguntas, vocês podem mandar um direct para a Uda. Pode mandar Pode para mim que eu mando no mandar. WhatsApp. Pode Pode mandar marcar para mim consulta com o também. Uda também. O da Lima ou Clínica Endogênea, eu entro nos dois. Ela daqui a pouco vai vir para a Reg, viu? Porque ela mora aqui do lado. Eu vou buscar ela Moro. de É. carro. Trago ela, atende aqui na clínica e volta para casa, que ela mora aqui do lado. Oh, eu vou com o cliente de ficar as massagens maravilhosas, aqueles tratamentos ótimos. Um beijo. Beijo, Obrigada, amor. Uda, mais uma vez. Nada. Tchau. Todo mundo aqui falando maravilhosa, Oh, maravilhosa. Dani aqui, minha paciente. Muito boa live. oh. A gente, Beijo, amores. a gente pode até emendar depois, né? Outro mineral. Vamos lá. Tá joia. Beijo. Beijão, linda. Tchau. Beijo, pessoal. Boa noite.